Olá, Lucas. Olá, Dani. Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, só aguardar um pouquinho, da 8h40, para que os outros alunos cheguem, tá? Vocês podem ir tirando dúvidas comigo, tá? Olá, Maurício. Bom dia. Tudo bom? Olá, Jennifer. Bom dia. Olá, Vitor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estou aguardando a entrada de outros alunos. Vamos lá. Gente, enquanto os outros alunos chegam, eu gostaria que vocês tirassem dúvidas sobre questões que surgiram, né, em relação à primeira aula da disciplina de administração, né? Olá, Vitória Régia, bom dia. Bom dia. Essa disciplina de administração ela é importante porque ela vai ter uma relação muito específica, muito estreita com a questão dos estágios, né? A gente vai aprender mais ou menos como é que é a lógica interna de cada empresa, de cada campo de trabalho, né? E aí, só que cada campo de trabalho, cada empresa, né, é mediado historicamente. Bom dia, Grazi, bom dia. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia. Então, essa mediação histórica de cada empresa, né, cada empresa tem uma história específica de funcionamento de acordo com o avanço das tecnologias, né, a organização do trabalho, as relações humanas. Bom dia, Grazi, bom dia, Vitória. É um prazer tê-los aqui comigo. Você aguarda mais um pouquinho para que a gente possa iniciar. Olá, Suelen, bom dia. E aí, gente, o que eu estava conversando com alguns alunos que estavam aqui presentes, que eu gostaria que vocês tirassem dúvidas sobre o primeiro conteúdo da disciplina, tá? E aí, a partir disso, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de administração. A Mayara foi ao médico? Tá certo. Aí, no caso, é bom, ô John, pedir para que ela avise sempre com um dia de antecedência, tá? É sempre bom pedir que ela avise antecipadamente, porque aí a gente tem como, por exemplo, repassar algum conteúdo para reforço que ela esteja precisando. Olá, John. Olá, Rian. Sejam bem-vindos, gente. É um prazer tê-los aqui comigo. Então, gente, cada empresa vai ter uma lógica específica de funcionamento, né? E aí, assim, dependendo da década de um século, né, você vai ter um funcionamento específico da empresa. E aí, o que, é que a gente vai fazer no primeiro momento? Né? Conversar sobre as teorias e conversar sobre as práticas no trabalho dentro dessas empresas, na medida em que essas empresas vão avançando historicamente. Né? E aí a gente está tateando, né? A gente está introduzindo o conteúdo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Eduarda. Então, o que, que a gente vai fazer agora? O que, que eu tinha passado para vocês como atividade? Apenas dar uma lida na apostila, né? Dar uma olhada em como a apostila está distribuída, como ela pode ser útil para você na multimídia, porque a ideia é você pegar a administração e aplicar o curso de multimídia, né? E aí, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura, dessem uma tateada, não passei nenhum exercício muito específico, mas eu acho que seria bacana vocês começarem a tirar dúvidas, sempre olhando para essa disciplina, pensando em como você se veria se você tivesse numa empresa como aquela que está descrita dentro da apostila, né? Aí você vai se perguntando, né? Você vai se colocando questões, né? À medida que você vai se colocando questões, você vai se perguntando, poxa, se eu estagiasse numa empresa que tivesse essa lógica de trabalho, e se eu estagiasse nessa empresa que tivesse essa outra lógica de trabalho, né? Vai mudando, né? De acordo com, é, é, com a dinâmica interna de cada empresa, né? E aí a ideia é que você possa ir se adaptando a ela, mas também colocando o seu ritmo. Agora, claro que cada método administrativo vai ter uma abordagem diferente, né? Uns métodos administrativos vão levar mais em consideração a maneira como a gente se sente psicologicamente, outros vão levar mais em consideração o nosso rendimento, né? Na empresa, do ponto de vista corporal, né? A coisa do desempenho. Outros vão levar em consideração o condicionamento do indivíduo
para que ele possa responder melhor a certas tarefas, né? O indivíduo vai se adaptando, que é o correntes do behaviorismo, por exemplo, que é o comportamentalismo. Então, tem várias correntes da administração, e aí a gente vai lidar com essas várias correntes à medida que a disciplina vai passando. Só que eu gostaria, mais uma vez, de reforçar, enquanto os alunos ainda vão entrando. Olá, Gabriel, bom dia. Eu gostaria de reforçar com vocês que sempre que vocês estiverem vendo, né, as teorias administrativas que estão aqui em questão, que a gente vai colocar aqui, você se observar no campo de estágio, se observar no tipo de perfil, né, de empresa, porque aí você já vai estudando as possibilidades da empresa com a qual você já vai dialogando melhor, né? Então, vão lendo a apostila, né? A atividade que eu passei para vocês está aqui, né? Eu vou compartilhar a telinha aqui, e aí eu vou dar início à aula, tá? Deixa eu compartilhar a nossa telinha aqui, tá? Pronto. Essa aqui foi a atividade que foi passada, né? Observar o conjunto dos tópicos da apostila, né? Ler o seu sumário, procurar ter uma visão de conjunto do nosso material da apostila, ficar atento à primeira matéria da aula, que é a teoria geral da administração. A gente vai dar continuidade a essa teoria geral da administração, tá certo? Ficar atento à primeira matéria, né? E aí eu gostaria que vocês fossem conversando comigo sobre o conteúdo da disciplina. Pode ligar o microfone, falar, intervir, né? Fiquem à vontade, tá? Então, gente, como eu disse para vocês, né? Sempre se vejam participando do campo de estágio, sempre se observem, né? Observe essa disciplina como uma disciplina que vai ser útil para que você possa se inserir melhor no campo de estágio. O conteúdo da aula de hoje é a continuação daquilo que a gente viu na aula anterior, mas com um detalhe importante de que a gente já vai ver um primeiro aplicativo online, tá certo? Que tem a ver com elaboração de gráficos para administração, tá certo? Então, vamos aqui continuar o nosso conteúdo da aula, e qualquer coisa vocês podem me interromper. A Revolução Industrial na Inglaterra. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Então, gente, aqui é o professor Léo, estou disponível para mais uma aula de administração e gestão de processos. Eu iniciei a aula de hoje com um pequeno trecho desse documentário, tá bom, gente? Com um objetivo muito claro, viu, gente?
de que vocês possam utilizar esse material como referência para entender mais ou menos o contexto em que a Revolução Industrial aconteceu, né, dentro da Inglaterra, né, em comparação com outros países, tá, da própria Europa, no sentido de que as primeiras teorias da administração foram colocadas exatamente nesse contexto, tá? Então eu estou colocando para vocês aqui esse material bacana, de modo a que vocês possam consultar, né, para pesquisas, né? Eu gostaria que a gente iniciasse a audiência em relação a esse documentário, no sentido de que você pode, na verdade, entrar mais no contexto do assunto que a gente está trabalhando, tá? É claro que o assunto da nossa aula de hoje vai avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar de assuntos complementares ao assunto da aula passada, mas a gente já vai começar a compartilhar algumas atividades práticas por meio de softwares online de construção de gráficos administrativos que você pode ter, tá? Eu vou mostrar já para vocês. Eu gostaria, antes disso, tá, que vocês acompanhassem um pouquinho mais do que está sendo apresentado aqui, para que a gente tenha mais curiosidade sobre o assunto da Revolução Industrial, apesar de alguns professores de vocês na escola já tenham trabalhado isso com mais também, né, anteriormente, ok? Em todas as casas encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo, Sim, mestre. venha cá. Como vocês podem observar, aqui o que está Consegue. aqui o que está em questão é a tentativa de mostrar como é que a indústria surgiu na Inglaterra, né? Só que antes da indústria surgir na Inglaterra, existiam vários processos de trabalho, né, anteriores, que foram sendo ultrapassados aos poucos. E esses métodos de trabalho que foram sendo ultrapassados aos poucos eram, por exemplo, a manufatura, o trabalho específico com a terra, né? O que a gente tem que entender é que depois, com o surgimento da indústria, toda a agricultura e a manufatura foram reestruturadas, né? Quando a indústria surge, não só as condições de trabalho mudam, né? Mas o contexto espacial pelo qual a vida das pessoas no país passa a mudar radicalmente, ok? E aí, com essa mudança na indústria, na fábrica, você também tem a iniciação de primeiros processos administrativos, mas também a mudança nas relações familiares, a mudança em alguns aspectos básicos de como é que você vai trabalhar no campo, a mudança como é que a manufatura acerca de como é que a manufatura vai funcionar, ok? Então, esse documentário é bem interessante no sentido de você poder acompanhar essas mudanças, ok? Eu vou avançar aqui um pedacinho para que a gente possa ver o desdobramento disso no transcorrer do documentário, tá? Como é que a indústria fica montada e, ao mesmo tempo, como é que ela passa a ser o meio pelo qual todo o contexto passa a ser redimensionado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pular aqui um pouquinho. Ok? Vou pular aqui para que a gente possa ver. Tem uma parte ilustrada aqui super interessante que a gente vai ver, tá? A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. Ele está falando de 3 elementos fundamentais para que a Revolução Industrial fosse feita, né? Ele cita esses 3 elementos e, ao mesmo tempo, ele vai iniciar uma pequena animaçãozinha para poder situar melhor quem está observando o documentário no contexto da Revolução Industrial. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno,
visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos, Jenny! Jenny! Eu consegui! James Hargreaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar de fusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James Hargreaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois, desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens. Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria inevitavelmente abrir caminho para outra. Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright. Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo. Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte de energia seria a água. Observem como um processo vai alimentando o outro, tá, gente? Como uma tecnologia vai produzindo outra. A pessoa inventa uma coisa e no outro canto, o outro inventa outra, baseado naquilo que tinha sido realizado anteriormente. E isso vai acontecendo quase que espontaneamente pela vontade criativa das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que isso vai surgindo, novas maneiras de organizar os espaços de trabalho vão surgindo também, tá? Por enquanto, nós vamos continuar vendo mais um trechinho disso aqui, tá? Vamos prestar atenção nos detalhes que esse documentário tem a falar, no sentido que a gente tem que entender que quando um processo técnico é criado, certo? Automaticamente a pessoa que se apropria daquele processo vai dar condição para que uma outra dê continuidade a esse trabalho através do uso de outra tecnologia, tá? Então tem a máquina de fiar, tem o trabalho da máquina a vapor, tem várias coisas que vão se somando ao mesmo tempo e mudando toda a conjuntura da realidade, toda a paisagem social vai mudando, né? Isso aqui é interessante da gente identificar, porque a partir disso é que a gente começa a compreender como é que a administração vai surgindo dentro do contexto dessas mudanças tecnológicas na Inglaterra, tá? Vamos lá. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio,
Foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. Entendem? À medida que uma invenção é feita, a produção em série desse produto, a produção em massa desse produto, vai necessitar de espaços cada vez maiores, porque é preciso lidar com a ação, o diálogo com esse produto, com essa nova tecnologia e com essas novas máquinas, dentro de um espaço em que mais pessoas possam produzir junto com aquelas máquinas que foram sendo criadas em massa, ok? A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é um motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. Observem que então aqui a gente vai entendendo como é que funciona não só a criação, a invenção de novas técnicas, de novas máquinas, mas como todo o conjunto do espaço urbano é redimensionado. E isso vai ter a ver com a maneira como a gente reorganiza o nosso dia a dia. Reorganiza a relação dos homens com os homens, das mulheres com as mulheres, dos indivíduos entre si, dentro de um lugar específico, no trabalho ou fora dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez mais que a tecnologia avança, mais os espaços no entorno daquela tecnologia inventada vão ser transformados. Quando você, por exemplo, cria a máquina a vapor, ela vai atravessando os espaços, como é que vai alterando, isso vai alterando toda a estrutura geográfica dos arredores, né? Como é que novos bairros vão sendo criados a partir disso, a partir de que parâmetros as pessoas vão trabalhando e criando novas formas de lidar com o trabalho ou de cuidar da sua casa, né? E aí a indústria vai surgindo na Revolução Industrial. Então não é só uma coisa ligada à criação de novas tecnologias, mas a produção da modernização das cidades, né? Então vamos deixar isso bem claro. E com essa modernização da cidade, várias formas de organização da cidade, aí entra a administração, várias formas de organização da indústria vão surgindo, tá?
E aí é que dando solução, tentando dar solução para esse modo de organização das coisas, é que a administração surge. Aí começam os primeiros métodos administrativos, por exemplo, do Taylor, né? A organização racional do trabalho. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial. Então, o que acontece? Quando a Revolução Industrial surge com essas novas máquinas, não só a estrutura da cidade é criada, não só os novos espaços urbanos são criados, mas você tem um país que conseguiu fazer essa revolução anteriormente, dominando outros países. Por quê? Porque eles têm as ferramentas que os outros países não têm. E essas ferramentas permitem um lugar de liderança em relação ao mundo, né? Então os capitalistas começam a surgir, começam a comprar máquinas, começam a produzir novas coisas, começam a reestruturar um país, né? No caso da Inglaterra, mas aí no contexto da Grã-Bretanha em geral, você tem o domínio completo de todos os outros espaços, né, que são parte de outros países. Então, por exemplo, a Inglaterra avança, mas lá você precisa do açúcar lá das Antilhas, da América Central, né? Você precisa de outros insumos de outros lugares para poder alimentar as máquinas, para poder alimentar as pessoas que estão dentro da Inglaterra, mas para isso precisa uma série de acordos. Você exporta máquinas, mas importa produtos primários, por exemplo, mas quem sempre ganha no final do processo é o país industrializado, né? Então é isso que a gente tem que ver, né? Nesse contexto, nessa conjuntura é que começa os administrativos. Mais uma vez, tá? Vamos continuar vendo mais um pouquinho aqui. Parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. Enquanto as pessoas que eram donas das máquinas enriqueciam, uma série de pessoas iam ficando mais pobres. E aí essas pessoas foram ficando mais pobres, precisaram se integrar a esse novo mundo. E elas se integraram através do mundo do trabalho, né? Eles foram contratados para que o mundo do trabalho, através do mundo do trabalho, para que pudessem trabalhar em fábricas, né? Mas antes disso, muita miséria foi produzida, porque uma série de pessoas foi tirada dos seus espaços de vida comum, né? Os espaços de acomodação, né? Os espaços de tranquilidade, né? Na sua vida. A qualquer hora do dia podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos: o empregador e a máquina. Além da empregabilidade das pessoas, né, apesar das pessoas serem no mundo do trabalho, existia muita pobreza, muitas condições de exploração dentro da fábrica, tá? Aí você tinha crianças com 8, 6 anos de idade trabalhando, né? Mulheres também trabalhando, né? Tinha crianças que dormiam em pequenas caixas que ficavam nos cantinhos das máquinas, sabe? As casas das pessoas era extremamente insalubre, tá? Então, quanto ao restante do documentário, eu gostaria que você assistisse posteriormente em outra ocasião, tá? Porque aqui a gente vai dar continuidade ao conteúdo da disciplina, agora falando
de modelos gráficos virtuais que vocês podem usar online, tá? Para criar fluxogramas ou formas de entendimento de como é que a empresa deve funcionar, tá bom? Aí na outra sessão a gente já coloca isso para vocês, tá? Antes disso eu gostaria de pedir para vocês não esquecessem de entrar no site no nosso Google Sala de Aula, no Fundamentos da Administração e Gestão do Processo, código M2DL5YW, tá? Quem precisar eu coloco novamente. E aí, gente, fiquem atentos, porque continua um número baixo de pessoas, né? Só tem 24 pessoas dentro do Google Sala de Aula, tá bom? Aí eu já vou mostrar para vocês aqui essa primeira ferramenta aqui, ó, que vocês vão gostar muito, tá? É o Lucid Lucid Chart. Vocês já podem acessar, tá? E ao mesmo tempo você tem condição de fazer gráficos os mais variados. Como vocês podem ver aqui, tem vários modelinhos. Mas na outra sessão eu coloco para vocês isso aqui para gente, para explicar, esclarecer alguns detalhes sobre isso, tá? Pronto, gente. Então, qual é a questão aqui fundamental? É que nesse primeiro momento a gente apresentou um contexto para que a gente possa compreender como é que a administração surgiu, tá certo? O que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai falar desse segundo programa, que é o Lucid Chart, tá? O que é o Lucid Chart? Tá? O Lucid Chart é um programa em que você desenvolve gráficos de administração, e os gráficos estão na apostila, na parte final da apostila, tá certo? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá certo? Antes da gente falar do Lucid Chart, me esclarecer, me dizer, passar o feedback sobre questões desse primeiro momento da aula. O que foi que vocês anotaram, o que foi que vocês registraram, que vocês podem passar para mim, para que eu possa esclarecer que não ficou claro. Eu mando para você o código da sala, Adélia. Vocês podem interagir comigo aqui, gente, sobre questões do conteúdo. Galera? Gente? Opa! Não, é isso mesmo. É bem claro, né? É bem tranquilo, Marcos, Arthur, Suene, né? É tranquilo. O espaço de trabalho vai colocar máquinas para você trabalhar, e dependendo como as máquinas estão colocadas e são inventadas, a gente vai reconstruindo as relações entre a gente. Então, é sempre bom ter um supervisor, ter alguém de cima, né? E subchefes para poder organizar os espaços de relação, né? Então, agora a gente vai, pegando carona nisso, falar do nosso primeiro aplicativo, tá? Esse aplicativo é bem fácil, você vai acessar, é o lucidchart.com. Eu vou colocar aqui o app para vocês instalarem, tá certo? Vocês já podem ir experimentando, tá? Esse aplicativo aí, Lucidchart, ele ajuda na construção de fluxogramas, em gráficos PDCA, várias coisas diferentes. Então, toda aula a gente vai tentar se esforçar para passar um aplicativo diferente, tá? Eu vou explicar agora exatamente a função desse aplicativo, tá? Bem, gente, ao acessar a nossa apostila, você vai conseguir encontrar, né, na página 57, tá, a seção fluxograma, tá? Para quem não conseguir encontrar, vai aqui no tópico do índice, nos tópicos do índice e escreve, né, ou então vai na parte de pesquisa do seu celular, do computador, e digita fluxograma, tá bom? Aí ele vai te indicar o número da página, ó, página 57. Aí você vai aqui, digita 57 e ele vai te direcionar para a questão do fluxograma, tá? Para que a gente possa mexer na ferramenta online de construção de fluxograma, tá? A gente precisa entender o que é o fluxograma antes, tá certo? No fluxograma, gente, nós temos, na verdade, os fluxos que estão relacionados com a maneira como a empresa funciona em relação a alguma demanda de cliente ou alguma demanda interna, algum pedido interno. E aí o que acontece? É sempre bom a gente ter a clareza de como é que funciona isso dentro da empresa.
E aí, geralmente a gente faz isso através da tentativa de compreensão do que é o fluxograma, né? Geralmente a gente faz o fluxograma quando a gente está na empresa, e todos os funcionários também tem que ter uma compreensão clara de como é que funciona. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é acessar a parte do fluxograma da nossa apostila e dar uma lida no material, tá bom? Aqui nós temos a definição do que é o fluxograma, tá? Qual é a definição? O fluxograma consiste na representação dos passos de um processo de uma empresa, tá? É uma ferramenta útil quando se deseja determinar como um processo realmente funciona. Ao examinar como os vários passos do processo relacionam-se entre si e aos outros. O que ele está dizendo? Cada etapa de uma ação dentro de uma empresa precisa estar representada na forma de um gráfico, tá? O fluxograma permite que se identifiquem fontes potenciais de problemas para a organização, tá? O que acontece? Quando você sabe como é que funciona cada etapa de uma ação de uma empresa, tá? Você vai poder depois identificar onde é que está o problema, onde é que está o erro, né? Aí nós temos aqui, né? O fluxograma permite que se identifiquem fontes potenciais de problemas para a organização, certo? Aplica-se a qualquer tipo de coisa, desde o fluxo de materiais até etapas de venda e manutenção de produtos, certo? Então o fluxograma ele é um modelo gráfico que serve para todo tipo de processo. Uma pessoa pega matéria-prima, outra pessoa leva a matéria-prima para o indivíduo que vai manufaturar aquela matéria-prima. Depois esse indivíduo vai mandar repassar para a loja a coisa manufaturada, industrializada. E aí depois vai cair naquela loja e outras pessoas vão ficar responsáveis pela venda daquele produto enquanto o cliente aparece, né? Essas etapas têm representações gráficas e a gente chama de fluxograma. E aí eu gostaria, nesse sentido, de mostrar para você, por exemplo, para vocês esse modelo aqui de fluxograma, tá? É o modelo da sapataria, né? Que está na nossa apostila, tá? Aí logo em seguida, vou diminuir aqui um pouco o zoom, ó. Nós temos aqui, ó, um modelo de fluxograma, ó. O fluxo de todo um processo de venda e de compra, né? Aí o que nós temos aqui, ó? Por exemplo, na primeira linha, né? O cliente aparece, tá? Processo de vendas de sapataria, que é o exemplo que está na apostila. O cliente aparece. Logo em seguida, o cliente solicita um pedido, ou seja, no caso, algum tipo de calçado, e se a loja oferecer outra coisa, ele pode solicitar outras coisas, tendo em vista as informações prévias que ele tem sobre a loja, né? Aí, logo em seguida, né, o cliente entrando na loja solicita um pedido, né? Aí, como vocês podem ver aqui, tem uma setinha direcionando para a direita. Aí diz assim, o pessoal das vendas, né, anota um pedido no bloco de vendas, certo? É anotado aquilo. Logo em seguida, existe um encaminhamento do pedido para a pessoa que tem um controle do estoque, né? Quantos calçados tem lá na lojinha tal, certo? Aí tem uma pessoa que sabe quanto de cada tipo de calçado tem lá naquela lojinha. E aí o pedido do cliente, através da pessoa que recebeu esse pedido, né, é repassado para o cara do estoque, né, que separa o produto, tá? Aí tem aqui um outro quadrado, ó, que separa o produto e encaminha para o caixa do produto ou para o vendedor, né? Antes de ir para o caixa, pode ir para o vendedor, não tem problema. Aí logo em seguida, você tem uma outra etapa, que é o que? Dá baixa no produto de estoque, faz o registro de que esse produto saiu de dentro do estoque e ao mesmo tempo, ao fazer esse registro, né, isso é repassado para o vendedor, vai para o caixa e o cliente vai procurar o caixa ou o vendedor para experimentar o calçado, né? Antes de ir para o caixa, é claro que ele vai ter que experimentar o tipo de sapato que está em questão, né? Aí logo em seguida, né, vamos supor que o cliente já tenha decidido qual é o produto que ele quer e que ficou bem no pé dele, né? No caso do sapato, né, um sandália, enfim. Isso aí o que acontece? Esse produto, como a gente costuma ver no dia a dia, é repassado na forma de pagamento. É repassado para o caixa, aí o cliente se direciona ao caixa, não é isso? E aí pega o produto e em troca dá o dinheiro, né? Esse processo de troca. Aí nós temos mais uma etapa aqui, né? E ao fazer isso, durante esse processo, tem uma questão, que é a questão da emissão da nota fiscal do produto. E aí o produto vai ser colocado dentro de um saco junto com aquela nota fiscal, né?
Ao fazer isso, você tem a finalização do processo, né? Aqui, né? Aí o cliente confere o produto e fim, né? É assim que funciona. Isso aqui, gente, é um modelo básico de fluxograma que você pode observar, tá bom? E aí, o que é legal você atestar, comprovar? É que não quero só que você observe isso. Eu queria que você desenhasse um modelo de fluxograma para uma lojinha que você pode planejar realizar futuramente, tá? Vamos supor, você quer criar uma sorveteria, quer criar uma lan house, quais são os fluxogramas possíveis que você pode criar para a sua lojinha? Pode ser até uma lojinha virtual, não precisa ser uma lojinha material, mas imagine uma empresa e um fluxograma que essa empresa vai ter dependendo do serviço que ela oferece. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Aí nós temos aqui, ó, na nossa apostila, logo aqui no cantinho, as formas de aplicação desse fluxograma. Opa, vou voltar aqui. As formas de aplicação. Para que serve? As aplicações, ó, o fluxograma melhora a compreensão dos processos de trabalho, mostra os passos para a realização do trabalho e cria normas de padrão de trabalho. Primeiro ponto, o que é a compreensão do processo de trabalho? O que é isso? Você entende como é que funciona a organização da empresa que você está, certo? Seja você dono da empresa ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai melhorar os passos para a realização do trabalho. Né? Vamos supor que você tenha criado um quadradinho com uma certa ação, certo? Que não esteja sendo bem realizada. Aí você vai poder redimensionar, vai poder alterar isso, né? Aí você pode criar um outro quadradinho complementar para criar isso, né? Cria normas padrão de trabalho, padroniza a coisa. Vamos supor que você tem uma loja e nessa loja cada vendedor se comporte de uma maneira diferente, né? Ou cada funcionário se comporte de uma maneira diferente, independente de ser vendedor ou não. E ao fazer isso, isso compromete toda a organização interna. E a empresa pode dar problema, né? E aí o que você vai fazer? Você vai ter que estabelecer um padrão. E ao estabelecer esse padrão de comportamento, gente, você tem como reforçar o comportamento da sua empresa a partir de uma série equilibrada de ações. Você vai ter um conjunto de ações equilibradas, né? Ao fazer isso, você vai reduzir as possibilidades de erro, tá certo? Aí, qual é a grande questão? É que isso aqui já estava sendo colocado na época da Revolução Industrial, né? Não, o fluxograma ele é uma representação gráfica, mas ele não necessariamente tinha esse formato desde o início, mas ao mesmo tempo você consegue observar que esses tipos de fluxograma aqui, tá? Eles já estavam mentalizados na cabeça das pessoas que estavam no século XIX e no século XX, porque era preciso controlar os processos, né? Inclusive não são os processos internos de uma fábrica, né? Porque a fábrica não está dentro, né? Não começa só dentro. Você precisa recorrer a uma série de fornecedores externos para que os seus produtos sejam bem produzidos, né? Então, existe a pessoa responsável pela organização interna do produto, de como é que a matéria-prima vai chegar, por exemplo. Existe um setor responsável pela organização desse produto na hora que ele vai começar a ser modelado de acordo com a proposta da loja, a proposta da fábrica. Existe também aquela pessoa que vai tirar o produto da fábrica ou daquele lugar e repassar para um ponto de venda, um local de venda daquele produto, né? Existe também a pessoa que vai se responsabilizar por conversar com vários fornecedores, né? Não só fornecedores de uma certa cidade ou de um certo país, certo? Mas de outras cidades, de outros países, né? E aí você já tem um outro tipo de processo. E aí cada indivíduo desse vai ter uma responsabilidade diferente, vai ter um fluxograma diferente. Então, um fluxograma de uma empresa não é só um, às vezes são vários, daí dependendo do papel. E aí você vai encadeando cada um deles. Mas aí a gente tem que começar pelo fluxograma mais básico. E o fluxograma mais básico, um dos mais básicos é esse aqui, é o de sapataria, tá bom? Aí o que a gente tem com base nisso, gente? Nós temos formas super interessantes de construção de fluxograma. E eu queria que você acompanhasse aqui comigo. Esse é uma dessas formas possíveis, são formas digitais, tá? Aí nós temos aqui um primeiro material,
que é o do Lucidchart, né? Olha só como é legal, ó. É uma ferramenta de desenho de fluxograma, onde você vai mexendo nos quadradinhos, construindo setinhos. É claro, você pode fazer isso nos outros programas que a gente já aprendeu a mexer, mas esse aqui, ele é interessante porque ele te ajuda especificamente no desenvolvimento do fluxograma. Ele é construído especificamente para isso e para outros tipos de construção de gráficos da administração de empresas. Ó, olha só, tem os primeiros passos que você já tem assim que você se inscreve no Lucidchart. Antes disso, abra aí o app lucidchart.com, não é Lucidchart, né? Lucidchart.com, tá? Ao fazer isso, você pode se cadastrar o seu e-mail ou entrar com o e-mail que você já tem, tá? E aí você tem aqui, ó, um manual ilustrativo aqui de como é que funciona, né? Você vai criando os quadros, né? Tem aqui, tá aqui em inglês, mas eu posso traduzir para você. Start, início da coisa, né? Processo, lá no meio, quadradinho, ó, você cria, olha só. Aí logo abaixo você tem outro tipo de processo, o segundo processo, por exemplo. O cara chega e pede o produto. Aí o primeiro processo é anotar o pedido. O segundo processo, né? É repassar o pedido para o estoquista e o estoquista vai lá e separa, por exemplo, né? Aí você tem como desenhar. Aqui no canto esquerdo você tem todas as ferramentas, todos os quadradinhos que você pode usar e colocar os nomes dentro, né? Claro, isso aqui é online, para quem está sem computador é excelente. Para quem tem computador você pode desenvolver, usar outros programinhas, mas esse aqui eu acho que já são programas que a gente estava usando. Illustrator, o próprio Photoshop te permite fazer o PowerPoint, tudo isso, né, são ferramentas gerais, mas esse aqui é específico, como eu disse para vocês, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Vamos ver a próxima etapa aqui. Olha só, você tem como pintar os quadradinhos, olha, ele vai te dando essas opções, essas modalidades, é autoexplicativo, você vai acessando e vai criando, tá? Ó, Step 1 é passo 1, Step 2, passo 2, né? Você cria etapa 1 do fluxograma, etapa 2, tá? Claro, sempre seguindo a recomendação, um modelo parecido com esse aqui que está na nossa apostila, certo? Ó, esse aqui é o modelo que está na nossa apostila, tá? Aí nós temos uma outra etapa. O que mais que ele nos entrega, esse programinha, tá? Esse app? Você tem como colocar símbolos, né? Ícones que não aqueles que já estão pré-determinados, tá bom? Ó, Geometric Shapes, ele fala, né? Também tem setinhas, as mais variadas, tem outras formas que você pode importar, ó. Tem vou passar mais aqui um pouquinho pra gente. Olha só, aqui você já tem outro mais complexo, né? Você pode, assim como outras ferramentas de gestão de redes, por exemplo, que vocês não viram, mas no Facebook, no Instagram, você pode compartilhar uma coisa, você também pode compartilhar aqui, certo? Pelo Lucidchart. Como é que você vai compartilhar? Ó, da maneira como ele está mostrando aí, né? Ao terminar, você vai ter um clique, um linkzinho de share aqui. O meu está em português aqui. Vocês podem observar aqui pela setinha que tem tanto a parte da apresentação do fluxograma quanto a parte de compartilhamento do fluxograma. Você pode compartilhar, ele vai gerar um link automático e você vai jogar para quem tem o que você queira ver. Você pode fazer esse trabalho de dupla também, tá? Outra etapa. Ó, você pode selecionar tipos de fonte, linhas de cor, cor de linha, né? Você pode tirar dúvidas, né? Tem tutoriais. Aí aqui, ó, text. Só esclarecendo para vocês, ó, gente. Aqui tem uns detalhezinhos, certo? De processos de fluxograma que eu queria que vocês prestassem atenção, ó. Tem aquele que eu mostrei era da sapataria, né? Mas esse aqui é outro modelo que é interessante, ó. Primeiro, ó, logo você consegue observar que tanto no início do fluxograma, tá? Quanto no final, você tem as formas arredondadas, tá certo? Aí você tem outro exemplo de fluxograma que representa processo. Por exemplo, a lâmpada não funciona, né? Aí você tem, logo em seguida, uma outra forma geométrica, tá? Que é uma forma que tem a ver com, como vocês podem ver, tem a ver com perguntas para tomada de decisão. Por exemplo, aqui, ó, a lâmpada estava plugada,
né, você diagnosticou, a lâmpada não funciona. Aí pergunta, a lâmpada estava plugada? Se não, né, aí tem aqui a condição, né? Aí você bota plugar a lâmpada. Se sim, né? Aí você se coloca outra pergunta, né? Que aí é a repetição dessa forma para tomada de decisão. O bulbo queimou, né? Se sim, trocar o bulbo. Se não, comprar uma nova lâmpada, certo? Então, cada decisão, tá? Que é a finalização de um processo, vai estar com as bordas arredondadas. E as questões, né, que são colocadas para você tomar a decisão vão na forma vão nessa outra forma geométrica. Vocês estão compreendendo? E aí tem essa aqui representação dos gráficos, vocês podem ver aqui, ó, tá certo? Ó, o que está no quadrado, ó, o que está no retângulo, tá? É ação ou processo, tá certo? De acordo com o que está colocado. O que está nessa forma do losango aí é a decisão, tá certo? A bolinha é o conector, né? Essa forma da direita aí significa atraso, né? Ok? A outra forma, entradas e saída de dados, né? A setinha representa fluxo, né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer assim? No fluxograma, cada forma geométrica vai indicar uma ação diferente, tá certo? Cada forma geométrica vai indicar um processo distinto, né? Fica claro isso, gente? É isso que eu gostaria de conversar com vocês. Porque dependendo das bolinhas, dependendo das formas geométricas, dependendo certo? Você vai ter justamente um comando específico. E esse comando específico, ele vai estar bem explicadinho para cada forma geométrica dentro da apostila. Joia? Vamos aqui terminar de ver a nossa parte do Lucid Chart aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Color, né? Qual é a cor do texto? E aí você termina. Ao observar isso, você já tem esse primeiro modelo aqui, ó. Automaticamente ele aparece para vocês, ó. Que bonitinho, ó. Isso aqui é o modelo que ele é gerado automaticamente, ó. Aí você tem esse modelo de fluxograma que você vai criando, já pode ir editando, ó. Certo? Você pode colocar começo, né? Aí, ó. Procure a forma desejada no painel à esquerda, né? Se você quiser mudar, encontrou. Tudo isso aqui é editável. Você pode girar, ó. Olha que legal, ó. Percebe, ó? Ele é bem profissional, ele é bem bonito, bem dinâmico, ó. Você pode colocar em outro ponto que você não acha tão bacana, né? A forma. Por isso que eu digo, ele já está pré-pronto para você ir atualizando. Você pode criar várias formas. Você pode alterar aqui o texto, né? Encontrou, eu posso escrever aqui, encontrou um produto, né? Show de bola. Aí você vai aqui, se você, aí no fluxograma, né? Se esse produto foi encontrado, sim. Aí o caminho do sim é esse aqui, ó, certo? Ele vai dizer até as dimensões do fluxograma, ó. Se sim ou não, aí você vai mexendo, olha que legal, ó. A setinha vai mudando, é bem, bem legal. Aí se sim, você vem aqui, ó. Você pode até mudar o nome, né? Se não, a setinha vai para cá, tá? Se o cliente chegou na sua loja e encontrou o produto, você vem sim, aí vai colocando as outras opções aqui escrevendo, ó, certo? Vamos baixar aqui mais um pouquinho. Você pode mudar a cor do quadrado, tá bom? Aí você vai digitando aqui, ó. À medida que você vai digitando e alterando, você vai trazendo outras possibilidades para cá, né? Quer mudar a cor do quadrado? Você pode, entendeu? Você pode. Aqui, ó. Vem no balde aqui, ó. E altera. Olha só. Já está pré-pronto para você mudar. Que é preto, né? E ele já vai fazendo o contraste. Isso aqui é a cor do balde, né? Você quer mudar a cor do texto? Você vai selecionar aqui do mesmo jeito que aqueles outros programas padrão, né? E aqui tem as configurações do texto em geral, né? E aqui tem a configuração do quadrado que você vai colocar. E aqui você tem as opções de texto, né? Você tem aqui os tipos de fonte que você quer usar para o seu gráfico. Olha que bonitinho. Aí você vai passando aqui no mouse e aí você já vai vendo as formas disponibilizadas para você. Isso aqui é bem, bem bonito, bem legal de fazer, não é verdade? Aí, gente, você pode, inclusive, ó,
importar arquivos, importar imagens aqui, ó, né? Imagens, você clica 2 vezes, gerenciador de imagem, ele vai direcionar para esse gerenciador e você vai também importar imagens, tá? Ao mesmo tempo, você vai ter como criar novos textos, né? Aqui, ó, você vai criar novos textos e aí ele vai salvando automaticamente no seu e-mail, ó, no seu e-mail, porque você entrou com o seu e-mail, por isso que é bom você ter, né? Você pode, inclusive, substituir uma forma por outra, certo? Você pode substituir, né? Aí, gente, aqui nós temos os tipos de texto, cor do texto, tá aqui é a ferramenta de cor do texto. Aqui é para você alterar as coisas gerais, aqui você altera a cor. Vamos supor que você queira alterar aqui, né? Vamos selecionar aqui, tá preto, né? Aqui ficou azulado, né? Não tem contraste nenhum, a cor sumiu. Mas aí você pode colocar violeta, ó, certo? Pode colocar de outras cores, ó, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas o ideal aqui é que fique preto ou branco mesmo, tá bom? Cinza. Se você quiser alterar o fundo, você vem aqui e coloca no outro tom, que você acha mais bacana, mais bonito, né? Esse aqui tá feio. Aí você vai aqui e altera também, da mesma forma, né? Quer botar a cor do texto branca, você vem aqui, ó. Ele é bem prático, tá? O Lucid Chart, né? Aí aqui você simplesmente já tem mais ou menos o fluxograma pronto. Você pode deletar o que você não quer, pode não deletar. Aí aqui também você também tem tipos de linhas, ó, que você pode botar ao redor, tá? O importante é você ir manipulando e mexendo, né? Ele é bem didático. Aí o que acontece? Além disso, você tem essa barrinha aqui de ferramentas, né? Você pode criar um novo documento, ó, renomear, salvar, duplicar, converter para o modelo, atribuir o status, né, se é rascunho. Você pode importar, né, gerar Google Slides, ó. Ele pode criar um slide Google depois que você cria vários fluxogramas, por exemplo, tá? Compartilhar documento, publicar, exportar, ó. Você pode exportar em PDF, né? Exportar na forma de imagem também, PNG, tá? Aí aqui no começo, aqui no canto direito, você pode apresentar quando o fluxograma estiver pronto, ó. Ele você pode localizar recursos também, ó. Se você quiser criar, ir atrás de símbolos, né? Você escreve aqui símbolos e ele aparece, ó. Tá? Aí ele vai puxando vários diagramas. E aqui em cima você compartilha. Essa ferramenta eu estou mostrando para vocês no nível introdutório, que você já pode ir mexendo, mas ela vai servir para a construção de vários outros gráficos, tá certo? Aí aqui no canto esquerdo você já tem formas disponíveis, ó. Você tem formas salvas que você vai criando, né? Você vai fazendo várias coisas alternativas, tá? Aí aqui, como existe uma limitação, tá? Você não pode usar tudo, tá? Mas você pode usar algumas coisas, tá bom? Ó, se você quer botar um triângulo, vem aqui, ó, no cantinho e puxa. E aí você vai colocando as informações que você quer. Vai escrevendo o texto aqui, ó, e dando as configurações necessárias, certo? É bem legal. Aí tem a setinha, o que você faz? Você segura e arrasta, tá bom? Segura e arrasta. E aí vai colocando os elementos que você considera necessários, tá? Aí tem o losango que você pode criar, ó, igual que está aqui. Você pode aumentar o tamanho, pode aumentar as curvas, tirar a curva, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Ó, aqui é o padrão que nós temos, tá bom? Aí o padrão desabilita. Quando você clica para setinha para o lado, setinha para baixo, habilita novamente, tá? Aí, dúvidas, galera? Tranquilo? É bem simples, né? E aí, cada gráfico que você for fazer vai ser baseado numa empresa só, tá certo? Então, pense numa empresa com a qual você vai ficar durante o semestre inteiro, tá certo? E aí, cada
vocês vão fazer a partir do processo que está ligado a essa empresa. E aí, no final, a gente vai ter um plano, tá certo? De cada um de vocês. E aí vocês vão poder colocar isso até no portfólio também, como possibilidade de plano fictício de uma empresa que você quer propor, né? Sei lá, no futuro, né? Se você não ficar no estágio, você quer lançar uma empresa particular sua, pode deixar dessa maneira. Você escolhe a empresa, Arthur. Pode ser uma empresa de algo com a qual você se identifica mesmo, né? Uma empresa que você tenha afinidade, que você tenha vontade de fazer funcionar, tá certo? Mas é claro que agora a gente vai só visualizando etapas específicas do processo de funcionamento através dos gráficos, né? E aí, esse é o nosso método da disciplina, né, gente? Obrigado, Gabriel. Ok? Rian, ok? Beleza? E aí, o que acontece? No final, esse plano empresarial que você vai ter, plano de gráficos de processo, quem sabe um dia você tem uma equipe, né? Sua, e aí você coloca para funcionar esses processos, né? Mas é claro, esses gráficos são sempre renováveis, esses gráficos são sempre maleáveis, flexíveis, né? É muito interessante. E aí, uma empresa específica do universo da multimídia, uma agência de publicidade, uma agência de marketing, né? Se vocês puderem fazer o vínculo, né, com o curso de vocês, é melhor ainda. Show? Beleza? E aí, na próxima aula, eu gostaria de vê-los apresentar. A gente coloca no YouTube da gente a apresentação de vocês. Show? Pois valeu, gente. Bom descanso. Grande abraço a todos. Bom tê-los aqui comigo. Saudade de vocês. Tchau, gente.